Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu convidado de hoje é um grande especialista, Luciano dos Santos Alegre, engenheiro agrônomo, especialista em finanças, consultor para empresas rurais em todo o Brasil e grandes empresas, com 10 anos de experiência no agronegócio. E o tema da nossa entrevista será Estratégias de Gestão para os Novos Tempos do Agro Brasileiro. Direto de Porto Alegre, fala Luciano, tudo bem? Tudo bem, Divino, mais uma vez, obrigado pelo convite da gente estar aqui falando com os nossos ouvintes e assistentes. Meu muito obrigado. A gente está aí, então vamos bater um papo e pensar como que a gente pode pensar os novos tempos do agro, que estratégias a gente pode tomar para frente, principalmente que lições a gente aprende ou que lições a gente aprendeu nesse nosso último ano agrícola, principalmente no centro-oeste do país. O sul aqui, aproveitando que eu estou em Porto Alegre, está num momento um pouco distinto, mas sempre de olho na previsão climática, pensando, já que o sul é muito mais sensível a eventos de El Niño ou Laninha do que o centro-oeste. Eu acho sempre muito bom trazer você aqui, porque você nos leva a refletir, você traz reflexões que são importantes. Em momentos de dificuldade são os momentos que nós temos que refletir a respeito do nosso negócio mesmo. Você começou falando aí do clima, nós temos agora um final de El Niño para uma transição de Laninha, né? Ou seja, as coisas devem começar a mudar. Provavelmente devem ficar difíceis novamente aí para o sul e deve tranquilizar um pouco mais o centro-oeste. Mas tudo isso são previsões e previsão não é uma coisa exata, não é uma matemática, né? 2 mais 2 é 4. Sempre tem a variante, né, Luciano? Exatamente, Divino. O sul aqui já é um pouco mais ambientado, com problemas de seca extrema, e não significa que é acostumado ou que não se produz nada aqui, não. Um modelo de produção ele já está um pouco mais organizado financeiramente, pensando, vamos dizer assim, na fazenda. Se tem uma estruturação financeira um pouco mais robusta. Não significa que uma seca não traga problemas, não, muito pelo contrário, a seca sempre traz problemas. Só que a gente tem aqui um nível de investimento um pouco, um apetite por risco um pouco diferente do centro-oeste, dado o tamanho. A gente aqui tem propriedades um pouco diferentes, é claro que existem grandes fazendas, sim, mas é um modelo de produção um pouco diferente, enquanto a gente tem aí grandes extensões de terra com um regime hídrico que por vezes chove aqui, não chove ali, aqui no sul um pouquinho diferente. Mas isso nos leva a refletir o seguinte: que ponto está a nossa fazenda
financeiramente. O quanto eu tomei de risco nesse ano, pensando num ano, tanto aqui no Sul, um ano muito bom, pensando em chuva, quanto no Centro-Oeste, é um ano em que a gente teve aí uma frustração para muitos bem considerável. Quais são os aprendizados que a gente tem? E fora clima, que a gente está vendo aí uma boa perspectiva para esse próximo ano, pensando no Centro-Oeste, a questão dos preços. Só para a gente trazer um exemplo e já avançar não só a perspectiva climática, que estratégia de comercialização a gente tem no nosso negócio? A gente tem aí que, por vezes, a gente não olha o indicador de relação de troca e sempre pensa num preço-alvo. Eu quero a minha soja a R$140 ou a 16 dólares por bushel. Esquece de mitigar alguns outros riscos, como o dólar, como o nosso custo de insumos ou a relação de troca que eu falei há pouco. E só para exemplificar, Divino, se a gente olhar para uma grande corporação produtora, e é uma referência muito grande no setor agrícola, de modelo de gestão, vamos dar o exemplo da SLC Agrícola. Em 26/2 desse ano, a safra de soja deles estava 58% comercializada. Muito próximo do valor lá da safra 2021, que também em março era mais ou menos, em março do outro ano era 56%. Em março de 22, eles já estavam com a safra 21/22 68% comercializada. E aí a gente deve pensar, não, mas lá atrás eles não estavam comercializados, lá quando a soja deu aquele boom na pandemia, veio aos 17 dólares, enfim, foi a quase 200. Não, em março de 2020, eles também tinham feito a mesma coisa, 66% de soja comercializada da safra 19/20. Se a gente tem que ter aquela máxima, pensando numa linha do tempo, eu posso deixar de aproveitar um pico de preço aqui, se eu tenho uma estratégia, mas eu posso aproveitar um outro pico de preço aqui, porque eu estou conseguindo já olhar para frente. E é exatamente esse exemplo. Se a gente olhar para trás, quando a soja recuou de preço, a empresa estava posicionada no mercado e seus ativos, sua política de hedge estava posicionada para aproveitar aquela janela de preço. E aí a gente fica naquela que, não, a gente precisa ter o produtor, ele vai especular com o grão. Não tem problema nenhum. Mas se a gente quer aproveitar o máximo da alta dos preços, aproveitando isso com o estoque, a gente precisa também estar preparado para aproveitar o mínimo que o mercado vai nos oferecer. E para isso a gente só tem uma saída, a gente tem liquidez. Porque vão existir momentos em que esse gráfico de aproveitamento de preço ou de margem do negócio, ele vai estar negativo. Então, se a gente olhar para um contexto geral do agro, 90-95% do agro, ele lida com commodities. Então, a gente precisa ter um modelo de baixo custo, principalmente de baixo custo fixo, porque a gente consegue ter essa maleabilidade, ou ainda aliada a uma boa liquidez, a gente consegue suportar margens negativas, como, por exemplo, esse ano. Em muitos negócios esse ano, nessa safra 23/24, a gente tem negócios com uma margem negativa, uma margem operacional negativa. São negócios que custavam entre 30 sacos na média, 28 a 30 sacos de insumos. Lá antes da pandemia, esse valor era bem menor. Antes da pandemia, não. Durante a pandemia, esse valor ficou bem menor, em virtude do preço. Um custo operacional aí na média dos 15 sacos, a gente tem um custo aí só para começar a produzir fora arrendamento, 45 sacos. Fora custo de capital, fora o arrendamento, enfim. Então, a gente tem aí, no mínimo, que produzir 45 sacos. Há muitos negócios que a produtividade média vai ser algo em torno de 38, 40 sacos por hectare. Então, como é que eu consigo suportar um prejuízo desse, Divino? Tendo liquidez. É a única maneira da gente conseguir suportar isso. Pois é, mas liquidez ela é construída. A liquidez não se faz numa safra, não se faz de um dia para o outro. Hoje eu não tenho dinheiro, amanhã eu vou ter, né?
Não, liquidez você vai construindo, né? Voltando aí no exemplo da SLC, quando você pega uma corporação do tamanho da SLC, ela tem informações privilegiadas de mercado que um produtor, digamos, comum não tem? Ou não? Todo mundo está no mesmo patamar de informação? No meu ponto de vista, não, Divino. Porque, vamos lá, pensando no tamanho do mercado, a SLC participa com um tamanho, vamos dizer assim, do número de contratos negociados em Chicago, é um número infinitamente menor do que a SLC é capaz de produzir, ou qualquer outra corporação. É óbvio que uma empresa como essa, ela tem uma equipe de análise de mercado muito grande. Existe uma mesa de operações, assim como existe uma mesa num banco, no BBA, ou no Rabobank, no Exponex, enfim, existe uma mesa de operações. Mas hoje, na era que a gente vive, nós temos existem muitas empresas de consultoria, muita informação disponível, muita gente boa disponível no mercado para suportar essas análises. Só não pode acontecer o que acontece em alguns casos em que a consultoria de mercado e a consultoria financeira estão dizendo, olha, o teu custo, essa safra vai ser vai ser R$98 por saco. O mercado está nos sinalizando uma queda. Hoje, a gente tem condições de negociar contratos a R$120 a soja, de R$120 a saco. A consultoria de mercado diz isso. Achamos uma boa opção a gente fazer uma comercialização antecipada. Tem a informação do custo, tem a informação do mercado. E eu não tomo atitude nenhuma, pensando que o mercado vai agir diferente. Bom, e eu não executo uma parte dessa recomendação. Acontece o que aconteceu essa safra. Nós tivemos muitos casos em que isso aconteceu e todos apostaram no contrário. Então, existem estratégias que o produtor pode continuar apostando. Ele pode se posicionar, vender o físico, vamos dizer assim, entrar numa operação financeira e ter um estoque virtual desse grão para aproveitar uma alta do mercado em um determinado patamar. Existe essa opção. E ele não vai estar saindo prejudicado porque ele, de fato, já se posicionou no mercado. Já está com a sua comercialização pronta. Então, eu ter a informação e eu não fazer nada com isso que é o problema. A gente se remete a cometer um crime, vamos dizer assim. Eu conheço a lei e mesmo assim eu vou lá e descumpro a lei. Então, eu estou sendo um pouco demasiado em falta de vamos dizer assim... negligente. Negligente, exatamente. Esse é o termo. Estou sendo negligente com o que está acontecendo. Você falou de liquidez. A impressão que eu tenho é que o brasileiro, eu acho que não só o produtor rural, mas o brasileiro de uma forma geral, ele tem essa dificuldade de ter liquidez, né? Porque ter liquidez é você ter dinheiro disponível no momento em que você precisa dele, né? E até eu brinquei com você antes da gente começar a entrevista, né? Que um amigo meu falou que o brasileiro tem dificuldade de ter dinheiro na mão, né? Parece que o dinheiro esquenta, pega fogo na mão, ele tem que ficar livre daquilo logo, né? Ele tem que imobilizar aquele dinheiro, fazer alguma coisa. Eu acho que isso vem muito de uma herança inflacionária antiga, né? Nós tínhamos uma época em que dinheiro não valia nada e a gente acabou... Tanto é que anterior a isso, as pessoas tinham a tradição de guardar dinheiro até debaixo do colchão, né? Esse dinheiro perdia o valor embaixo do colchão. Depois perdeu-se isso em função da inflação. Você acha que esse histórico inflacionário antigo ele ainda está presente aqui na memória da gente, fazendo com que haja essa dificuldade de ter liquidez? Dinheiro na mão é vendaval, dizia aquela canção. Mas eu concordo contigo, Divino, que a gente ainda, talvez até
um pedaço da minha geração, geração dos anos 80, ainda conviva com essa sombra do período inflacionário ali dos anos 90, que a gente, final dos anos 80, 90, em que a gente tem por hábito imobilizar, e não digo, imobilizar é o termo contábil, mas aportar recurso, aportar dinheiro, aportar a nossa liquidez em patrimônio. Então, ter isso aportado em alguma coisa palpável. É só a gente observar, vamos pensar o seguinte, não sei o valor, não, porque eu não me recordo, mas uma das maiores empresas do mundo hoje é o Google. O Google, a Amazon, mas quando a gente vai olhar o balanço dessas empresas ou vai analisar o quanto elas valem, o valor dessas empresas, qualquer outra empresa de tecnologia, vamos usar o exemplo da empresa proprietária do ChatGPT, que é algo bem comum à nossa linguagem nos últimos tempos, são empresas que não têm um ativo imobilizado, ou seja, um patrimônio, um prédio, uma área de terras, uma máquina, não são empresas que têm um ativo imobilizado muito grande. Pelo contrário, o maior ativo delas é a liquidez. É a capacidade que elas têm de gerar receita. Então, esse é a chave dos negócios daqui para frente. É óbvio que eu não estou dizendo aqui para todo mundo vender suas propriedades e ter dinheiro no bolso, porque a gente vai causar uma bolha especulativa no mundo, e talvez isso não seja a chave. Mas eu trago de novo, eu acho que eu já trouxe alguns momentos aqui, devido àquela frase que eu escuto sempre aí em Rio Verde, que é do pai de uma cliente nossa. Há tempos em que o dinheiro vale mais que a trama, e há tempos em que a trama vale mais do que o dinheiro. Ou seja, há tempos em que o patrimônio vale mais do que o dinheiro, e há tempos que o dinheiro vale mais do que o patrimônio. Vamos pensar que eu tenha comprado uma fazenda no passado, aportado meu recurso financeiro, minha liquidez, aproveitando a margem que eu tive lá atrás, há pouco tempo, aproveitando a soja de 170 ou 200 reais a saca, e eu aportei isso na compra de uma área com um valor relativamente caro para o mercado, mas eu precisava, eu queria, enfim, estou construindo um cenário aqui para a gente contextualizar. E hoje eu tenho prejuízo na minha atividade e eu não tenho recurso financeiro, liquidez, para tocar o próximo ano. A minha liquidez está 0,2. Eu não tenho dinheiro. O que eu vou precisar fazer? Transformar o meu ativo imobilizado em liquidez. E é óbvio que quando a gente vai precisar fazer isso, o mercado vai praticar um deságio, porque vamos lá, a gente está num péssimo momento de comercialização de terras, ou não digo péssimo, eu acho que isso é uma palavra um pouco pesada e pode talvez seja um pouco negligente da minha parte, mas a gente não está num bom momento para quem não tem dinheiro. O mercado ele vai trabalhar com oportunidade. Quem tem dinheiro ele vai querer comprar. Exato. Ele vai querer comprar em baixa. Exatamente. Quem tem liquidez vai aproveitar excelentes momentos de negócio. Isso. Quem não tem liquidez num momento como esse vai testar péssimos negócios. É isso que está acontecendo. Eu precisar vender uma coisa, eu precisar vender uma fazenda, ou uma casa, ou um carro por necessidade, e outra eu precisar vender porque eu quero. Ou eu querer vender porque eu quero. Pois é, mas aí qual é a orientação nesse caso? Eu comprei, estamos aqui criando a suposição, né? Eu comprei a terra lá atrás porque eu necessitava dela, paguei caro nessa terra. Para aquele momento era o valor do mercado. O valor do mercado hoje ele é muito mais baixo. Eu não tenho liquidez, eu não tenho dinheiro para tocar o meu negócio. Tá, aí qual que é a orientação do especialista? Pega essa terra e vende pelo valor que o mercado paga hoje e vai tocar seu negócio? Seria essa a recomendação? Tem uma palavra que a gente aprende na faculdade de agronomia, que ela é o seguinte, depende. Depende do quê? Depende do meu negócio. Vamos lá. Isso tem várias coisas que a gente pode
vários outros cenários que a gente pode construir. Um deles é eu sim, de fato, vender isso, aportar esse recurso no caixa, e pensar numa recompra futura, enfim, ou assumir que perdi dinheiro, que fiz uma manobra errada e tomar esse prejuízo nesse momento, tá? E sobreviver a esse momento de baixa. Outra é, dependendo da minha estrutura de dívida, eu tentar ir ao mercado e vender uma dívida, vamos dizer assim, captar significa vender a dívida, captar um recurso para e alongar esse meu tamanho meu período de pagamento dessa conta, porque é uma opção, e as instituições financeiras, os credores estão abertos a isso, porque perceberam que se eu não fizer isso, se eu não flexibilizar esse pagamento desse custeio, eu vou sangrar esse produtor, ou talvez faça com que ele quebre, e um outro cliente ou uma outra grande corporação vai abraçar essa área de produção, porque simplesmente vai trocar de mão, porque a área vai seguir produzindo, e o meu número de clientes vai diminuir. Então as instituições financeiras estão pensando nesse formato de que, bom, a gente precisa manter o mercado funcionando. Mas nesse momento o custo do dinheiro fica mais alto, né? Com certeza. A gente está, apesar do recuo da taxa de juros, a gente está vendo algumas taxas ainda bem altas, e pensando no longo prazo, a gente tem que estar atento a isso. Até a gente já comentou isso numa outra participação, que a gente tem que tomar cuidado com taxas altas, acima dos 12, 13% no longo prazo, porque a tendência é de uma taxa de juros menor no longo prazo, pensando em queda de Selic. Ou ainda pensando, e isso é um medo que muitos têm, dado o fantasma inflacionário, em que a gente tenha taxas indexadas em CDI. Que isso é uma taxa em CDI, naturalmente ele é 10% menos do que Selic. Então a gente, por vezes, fica com medo de que a Selic volte a subir de uma maneira que a gente não consiga se preparar e não fazer uma operação de swap, uma troca, enfim, pensando em amarrar essa taxa de juros. Mas sim, é uma opção. Assim como assumir compromissos em dólar, e aí a gente precisa profissionalizar um pouco mais e ter um pouco mais claro essa política de exposição a riscos. A gente tem o risco da commodity de comercialização, a gente tem o risco da compra de insumos e a gente tem o risco da moeda. Então a gente precisa ter uma política bem adequada para isso. Tá aí um ponto que eu gostaria de entender um pouco com você. Existe um incentivo, inclusive do BNDES, dessas linhas dolarizadas, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, um cliente que ele não é do setor do agronegócio, ele criou uma dívida em dólar, era um outro segmento, e no momento que o dólar foi lá para cima, a dívida ficou impagável. Ele não conseguia pagar aquilo lá, né? Criar uma dívida em dólar hoje, apesar que a commodity ela é avaliada em dólar, e não pode ser um tiro no pé caso o dólar venha a subir no futuro, ou não? Ou existe uma paridade ali que isso não vai acontecer? Para que eu tenha dívidas em dólar, para que eu tenha uma conta a pagar em dólar, eu tenho que ter uma conta a receber em dólar. Porque aí a variável, e trago aqui a variável seja para cima, seja para baixo, a variável se transforma na mesma. No momento em que eu pago mais, certo, eu também recebo mais. Então, isso tem que existir. O que não pode haver é um descasamento de moeda, como aconteceu com alguns casos em 2020. Vamos lá, no início da pandemia, teve até aquele stop na Bolsa, que a Bolsa parou em virtude da queda das ações num dia. A gente teve um dólar de quase... Então, em muitos casos, nós tivemos uma variação monetária negativa, ou seja, uma variação a pagar muito grande de alguns clientes. Por quê? Porque ele não estava com uma receita em dólar também. A receita dele estava toda travada em reais. Então, eu fiquei lá exposto ao dólar, e isso é especulação, exposto somente à sorte, vamos dizer assim,
e travei aqui em reais. Então eu só fiquei exposto numa ponta. Então isso faz parte de uma política de exposição a riscos que tem que ser muito bem construída para que a gente não passe a enfrentar isso. Eu posso muito bem aproveitar um mercado, em um momento em que o mercado exploda com um dólar mais alto e eu estou posicionado somente numa receita em dólar? Posso, mas eu estou arriscando. Eu posso fazer muito ao contrário. Esse dólar recuar, a gente está testando dólares aí na casa dos 4,80 a 5,15, segundo o que falam os analistas, e eu desisto, não tento aqui prever dólar, não é esse o objetivo, mas assim a gente está exposto de uma maneira, deixar o dólar flutuar como ele tem que flutuar, já que a gente tem essa política, mas a gente precisa estar amarrado com o nosso negócio que tem despesas em dólar e tem receitas em dólar. Quando você fala de calcular custo, né, a gente tem que ter o custo na mão. Você tem vários clientes, principalmente aqui no Centro-Oeste. Esses clientes, eles sabem, na verdade, o custo deles. Todo mundo está com o custo na ponta da língua, na ponta do lápis ali, sabendo direitinho quanto custa o negócio dele. Ou o agronegócio ainda é muito empírico? Vou puxar um pouco a brasa para o meu assado. Aqueles que eu atendo, eu faço questão que saibam de todo o seu custo. Mas sim, a gente, em alguns casos, Divino, a gente ainda tem um pouco dessa do que o IMEA divulgou, do que o IFAG divulgou. A gente, por vezes, é um pouco negligente nesse aspecto de não saber o quanto custa a nossa vida e quanto custa a nossa atividade agrícola. Então, a reflexão que eu trago é o seguinte: quantas bocas eu preciso alimentar, o que eu preciso tirar de resultado daqui desse negócio? E a gente vai fazer a conta ao contrário. A gente está falando de alguém que precisa de R$1.000, de R$10.000, ou de R$100.000, ou de R$200.000, R$300.000 por mês. Bom, a partir disso eu preciso vir construindo para chegar no quanto vai me custar produzir isso, porque eu sei quanto que eu tenho de resultado, e eu sei também, eu sei quanto eu preciso de resultado, e eu sei o quanto que a commodity pode me trazer de faturamento. Ou seja, esse meio do caminho entre o faturamento e o meu resultado, eu preciso fazer meu tema de casa e ter isso muito bem na ponta da língua, na ponta da caneta, na ponta da planilha do Excel ou do sistema de gestão, para que eu consiga trabalhar e construir esse resultado. Do contrário, a gente vai misturar as contas da família e as contas do negócio, e a gente não vai chegar ali na frente e vai ter um problema. E uma brincadeira que a gente comumente faz com início de trabalho, conversando com os clientes, mas vem cá, a gente pegou todas essas contas aqui, e eu não estou vendo aqui a tua vida pessoal. A gente projetou um monte de coisa, mas a tua vida pessoal não está aqui. Eu não estou querendo saber quanto tu tira, mas esse fluxo de caixa é isso aqui mesmo? Não, é isso aí mesmo, isso que eu tenho na conta e tudo mais. Mas ok, tu precisa ter uma remuneração, quanto que custa a tua vida? Não, mas está tudo misturado aí dentro. Esse é um dos principais pontos que a gente acaba se equivocando às vezes. Misturar a conta pessoal, a pizza que eu pago, o sorvete que eu tomo, a escola das crianças, com o nosso negócio. Então, isso é uma das coisas que a gente já tem de saída que dissociar. A pessoa física, pai de família é uma, a pessoa física produtor rural é outra, é completamente diferente. Até porque, até em virtude de uma questão de risco, né? A gente precisa ter isso muito bem claro. Mas, pensando num custo divino, para te resumir o caos, como diz aqui no Sul, a gente ainda é um pouco negligente, não é em ter o nosso custo, mas é em tomar a decisão com base nos nossos indicadores. A gente ainda é um pouco negligente nisso. Por vezes, aquele nosso ímpeto de produtor rural, de estar sempre com o pensamento positivo,
Porque, me desculpe, o produtor rural é a pessoa mais positiva do que o que eu já vi na face da terra. Ele bota lá 3, 4, 5 milhões na terra, em semente, em adubo, em químico, e espera chover. Estou dizendo que isso é errado? Não, muito pelo contrário. É uma das atividades mais divinas que a gente pode ter na face da terra. E aí talvez essa nossa positividade, por vezes, deixe de visualizar possíveis cenários negativos. E é esse nosso papel, muitas vezes, de trazer as coisas com razoabilidade. Eu acho que muitas vezes a dificuldade de tomar decisão tá no emocional, né? Quando você pensa assim, puxa vida, eu comprei aquela terra que eu sonhava há tantos anos e foi uma luta, foi ali quando eu comprei foi uma grande vitória e eu vou ter que desfazer disso agora e ainda por um preço mais barato do que eu paguei? Não, eu não vou fazer. É muito triste. Eu não vou fazer. Tem que ter outra saída. E às vezes aí é que pega a coisa, porque a decisão ela demora muito a acontecer em função do emocional. Não estou dizendo que é errado, isso já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo, de vender alguma coisa. Uma vez eu vendi um patrimônio meu, fui pro quarto chorar, porque aquele patrimônio me custou muito. Então o meu emocional ficou abalado naquele momento. Você imagina um produtor rural, né? Você imagina que às vezes você tem uma propriedade ali que vem de família, né? E você ter que abrir mão disso porque o mercado mudou, o euninho, o laninha, quer dizer... E aí é que a gente tem que entender muitas vezes. Por que as pessoas demoram a tomar decisões? Porque o brasileiro, principalmente, ele não funciona em cima do racional o tempo todo, né? O Luciano Alegre, como consultor, é racional. Ele chega e fala, olha, tá aqui o preço, tá aqui o seu custo de produção, tá aqui o preço que o mercado pode pagar. Só que o produtor, em muitos casos, ele vai trabalhar em cima do emocional, né? Tô errado, Luciano? É a mais pura verdade, né? A mais pura verdade. As emoções, elas às vezes... Isso é motivo, muitas vezes, de ruptura de negócio, em que a gente tem alguém que toma decisões com base no emocional e tem pessoas que tomam decisões com base no racional. E aí a gente começa a ter as dificuldades de geração, em que a gente tem uma geração que toma ainda decisões, e eu não estou dizendo aqui qual é o certo ou qual é o errado, porque pode ser vice-versa. A gente tem uma geração que toma uma decisão com base no emocional e a gente tem uma geração que toma decisões com base no racional. E aí a gente começa a startar problemas de relacionamento dentro dos negócios em virtude dessas tomadas de decisões. Geram algumas expectativas, essas expectativas acabam se frustrando e aí começam os conflitos. Então, por isso que é tão gostoso a gente fazer o que a gente faz, que é muitas vezes a gente conversar com as pessoas e tentar construir uma linha de pensamento positiva para o negócio. Porque quando descamba para o lado muito emocional, isso por vezes até é uma dificuldade que a gente como consultor tem, quando descamba para o lado muito emocional, a gente sabe que pode ali na frente a gente ter uma frustração, porque a gente vai dizer que, olha, isso foi tu que tomou a decisão, não foi a gente que construiu. Então isso é um tema um pouco complexo, em que a gente tem que ter uma linha de pensamento e de construção de cenários muito bem feita. Porque, me desculpe, mas não tem como a gente apostar todas as nossas fichas, ou vamos lá, fazer um jogo da Mega Sena com 7 números e gastar, sei lá, nem sei quanto tá uma Mega Sena agora, fazer isso toda semana. Qual é a probabilidade que a gente tem de acertar? Eu posso acertar, eu tenho oportunidade, mas é uma em quantos mil? Então, essa é a construção de cenários que a gente fala. Para finalizar, qual que é a dica do consultor nesse momento, nesses novos tempos do agro brasileiro? Vamos lá. A gente precisa focar no longo prazo. Quando a gente foca no longo prazo, a gente olha a nossa estratégia um pouco longe. Com base nesse longo prazo, a gente vem construindo o dia a dia para a gente chegar nesse resultado de longo prazo. Então, a gente olha, eu quero que o meu negócio lá na frente eu consiga fazer A ou B, ou que eu consiga
fazer com que a próxima geração siga com este negócio. O que eu preciso fazer hoje? Eu preciso ter 30% de resultado no meu negócio. Eu preciso ter um prêmio de risco, ou seja, um retorno do meu negócio 20% ou 15% acima do que o mercado paga na taxa de juros, ou seja, 15% acima de Selic, por exemplo. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter os meus indicadores, seja um indicador de relação de troca, seja um indicador de EBITDA, de quanto que eu estou tirando de resultado antes de pagar juros, o quanto que eu estou pagando de juro deste negócio. Eu preciso ter esses indicadores na mão com, vamos dizer assim, um monitoramento constante para que eu construa o meu dia a dia. E dia a dia a gente vai construindo este negócio de olho nos nossos indicadores, e esses indicadores eles vão servir principalmente para a gente se posicionar frente ao mercado e a partir daí aproveitar as boas oportunidades de negócio que vão surgir. E esses indicadores são o quê? Vamos lá, a gente já comentou a respeito do meu custo de produção, a gente já comentou a respeito do meu indicador de liquidez, a gente já comentou a respeito do meu indicador de tamanho de dívida. Enfim, tem uma série de indicadores que podem nos dizer para onde este negócio está indo, e com base nisso a gente fazer esse monitoramento constante, essa construção do longo prazo. O olhar para o longo prazo não é simplesmente para a gente jogar o problema para frente, não. É para a gente olhar para frente e resolver o problema agora. Eu acho que nessa hora é muito bom a gente ter um especialista em finanças por perto, né? É igual médico, né? Às vezes você vai remediando uma doença por anos e anos e anos, uma dor, alguma coisa. E um dia você vai no especialista, chega lá e te passa o remédio certo e você resolve aquilo em questão de meses e pensa, puxa vida, por que eu não vim antes, né? Por que eu não resolvi isso antes? Acontece muito. Eu creio que no caso das finanças não é muito diferente. É bom a gente ter alguém por perto que tenha uma visão de fora e que possa nos orientar para que a gente erre menos, né? Pelo menos erre menos. Meu amigo, foi maravilhoso conversar com você de novo, mas diga lá. Não, eu diria que é como a gente ir na academia. Eu tinha um problema de ser um pouco sedentário, e depois que a gente começa a ir, a gente começa a mas como o meu corpo está melhor, eu estou me sentindo melhor, minhas costas deixaram de doer, eu estou conseguindo dar uma corridinha, então é a mesma coisa. A gente demora a engrenar, a gente demora a achar que aquilo não vai resolver, mas quando a gente vê, a gente consegue se sentir muito melhor e ter uma qualidade de vida melhor. É o mesmo exemplo. Colaboro com as palavras que tu acabou de dizer. Luciano, obrigado, cara. Obrigado, foi um prazer ter você aqui. E é excelente ter a sua participação conosco aqui todas as quintas-feiras, trazendo aquelas pílulas que eu imagino que elas são maravilhosas. Elas, assim, são gotas homeopáticas, né? Aqui lá devagarinho a gente vai conseguindo trazer uma conscientização a respeito dos assuntos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino, e estou sempre à disposição tua, dos nossos ouvintes e espectadores. A gente fica feliz em poder colaborar com muitos negócios de uma maneira bem positiva, e estamos à disposição para sempre que for necessário, sempre que tu precisar que a gente venha aqui comentar, fazer alguns comentários. Quem quiser também nos mandar algumas dúvidas e algumas conversas, seja para o Divino, seja para mim, fiquem à vontade de acompanhar no Instagram, nas redes sociais. A gente está sempre à disposição e seguimos adiante, e toda semana a gente está com a participação no programa, trazendo um pouco do que a gente está vendo no dia a dia da nossa consultoria, do que a gente consegue trazer de informação para todo mundo. Tentando aí pulverizar um pouco o conhecimento de uma maneira bem muito positiva. O Instagram é o Luciano Alegre, é isso? Isso aí, o Instagram é @olucianoalegre. Quem quiser nos acompanhar, ou Luciano Alegre Agrofinanças, fiquem à vontade. Amigo, obrigado, um abraço para você. Obrigadão, um abraço a todo mundo, um abraço Divino, até mais. Eu conversei com o Luciano dos Santos Alegre, engenheiro agrônomo, especialista em finanças, consultor para empresas rurais em todo o Brasil. O homem tem mais de 10 anos de experiência, gente, no agronegócio. E nós falamos a respeito de estratégias de gestão para os novos tempos do agro brasileiro. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro
e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.